E nesta noite, eu quero convidar você a abrir tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Versículo de número 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Chegou Jaqueline Simões, Solange Santos, o Múcio também chegou. Um abraço para a família Múcio, para você, para Arlete, para as filhas, para os netos, para todos. Deus abençoe aí a casa de vocês. Lucas 22, 31 diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Mas ele lhe disse: eu te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes você negue que me conhece. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido. Eu nunca ministrei esse texto aqui nas lives. Esse texto é um texto conhecido. Mas o Espírito Santo vem me incomodando sobre esse texto, porque ele tem algo muito especial que eu quero dividir com você nessa noite. Cuidado com as áreas que você se acha forte. Geralmente, nós julgamos pessoas e condenamos pessoas que caem em áreas onde nós não caímos. Geralmente, nós julgamos pessoas e condenamos pessoas que são fracas em áreas onde nós somos muito fortes. Porque todos nós temos áreas de debilidade, áreas fracas, e temos áreas que nós dominamos, que somos fortes nela. E esta semana o Espírito vem ministrando ao meu coração sobre a autossuficiência do cristão. Muitas vezes, o fato de você estar orando, de você estar buscando, de você ser uma pessoa que lê Bíblia, que ora, que conversa com Deus, que fala com Deus, que tem uma vida com Deus, muitas vezes, sem você perceber, isso te leva a uma falsa segurança em você mesmo. Você sabia disso? Eu já lidei com várias pessoas que, ao conversar com elas, eu sou muito observador, elas começam a dizer o que elas estão fazendo. Estou jejuando, estou orando, estou no propósito de 40 dias, de não sei o quê, eu estou tanto tempo isso, estou tanto tempo naquilo, eu estou assim, eu estou assado, estou fazendo, estou buscando. Muito cuidado, porque por muitas vezes nós estamos nos enganando, achando que o que nós estamos fazendo é o suficiente para nos manter de pé. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora e guarda isso. O que te mantém de pé é a misericórdia de Deus. O que te mantém de pé é a graça de Deus. O salmista Davi, ele escreve o seguinte: se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Então, por muitas vezes, nós começamos a desenvolver uma confiança no que nós somos, no que nós fazemos, no que nós podemos, no que nós dominamos, no que nós somos fortes. É muito comum
Você vê uma pessoa que nunca traiu, ela falar da outra que trai com um certo asco, com um certo desprezo, com um certo nojo, né? Porque é a pessoa que trai, que não tem caráter, que é isso, que é aquilo. Por quê? Porque ela não trai, ela é uma pessoa que tem caráter, ela é uma pessoa fiel. Então ela cai de pau em quem trai. É aquela pessoa que ela é honesta, ela não rouba, ela não engana, ela é justa. E ela, quando vê alguém sabotando, roubando, enganando, ela cai de pau em cima, ela bate, ela humilha, ela fala mal mesmo, porque como é que pode, se diz ser de Deus e tá, e vai para cima com tudo. Cuidado com essa tua santidade, porque eu quero te falar uma coisa aqui, eu quero que fique muito bem claro. A casa de louvor é uma igreja que não ora pedindo poder a Deus. A casa de louvor é uma igreja que ora pedindo amor a Deus. Porque a Bíblia diz de todos os dons, o dom supremo é o amor. E quando eu vejo santidade sem amor, na hora acende uma luz escrita assim, fariseu, hipócrita. Santidade sem misericórdia é hipocrisia, é religiosidade. E aí vem um monte de gente arrotando santidade e falando mal de quem caiu aonde ele não cai. Jesus, no livro de João capítulo 4, Jesus vai atrás de uma mulher samaritana. A irmãzinha era complicada. Se fosse hoje, ela ia ser chamada de piriguete para lá. Já tinha tido 5 maridos, o que estava agora era amante. A irmã era fogo na roupa. Jesus nunca tinha tido um monte de mulheres. Era puro, casto. Mas Jesus vai até aquela mulher com amor. Jesus vai até aquela mulher com amor. Jogam aos pés de Jesus uma mulher pega em adultério. Safada, irmã. A irmã era safada, estava no adultério, pega no ato flagrante. E Jesus ama aquela mulher. Jesus nunca adulterou. Ele podia julgá-la, condená-la, tacar uma pedra, ele podia tacar um paralelepípedo na cabeça dela. E ele a amou. Sabe, o irmão Zaqueu era coletor de impostos. A Bíblia não diz que Zaqueu era desonesto, não diz isso. Mas ele diz para Jesus, se em algum momento eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Possa ser que isso tenha acontecido. Jesus nunca tirou um centavo de ninguém. E quando Jesus vai atrás daquele coletor de impostos, Jesus vai com amor. Então hoje, eu vejo um povo que, quando ele é forte em alguma coisa, na área que ele é forte, se o outro cai, nossa, mas ele cai de pedra em cima. É porque é safado, é sem vergonha. Presta atenção. Santidade sem misericórdia é hipocrisia. Santidade sem graça, sem favor imerecido, é religiosidade. É coisa de quem não conhece a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, sempre carregado de amor, ele chega para Pedro e diz assim, Pedro, cara, eu tenho que te falar um negócio, cara. Pode falar, Jesus, o que está acontecendo? Pedro, rapaz, tu acredita, cara, Satanás, ele veio me pedir, cara, para te cirandar, como se ciranda trigo. Pedro, Satanás me pediu para te passar na peneira, Pedro. Mas eu roguei por ti, cara.
roguei, pedi a Deus para que a tua fé não te desfaleça. E ainda falei mais, para quando você se converter, você ir e confirmar os teus irmãos. Cara, essa palavra de Jesus foi uma bomba para Pedro. Sabe por quê? Vou te dizer. Pedro era um cara, segundo os estudiosos, Pedro era um cara semi-analfabeto, Pedro era um cara bronco, Pedro era um pescador, e pelo que se entende, Pedro era um cara extremamente correto de palavra. Sabe aquele cara que poderia vender uma fazenda para ele num fio de bigode? Pau é pau, pedra é pedra, falou tá falado, convicto, correto, honesto. Pedro largou tudo. Pedro largou os barcos, a empresa. Pedro deixou a família para andar atrás de Jesus, para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. Abandonou tudo para servir a Jesus. Teve a maior revelação de todos os discípulos de quem era Jesus pelo Espírito Santo. E agora vem Jesus com esse papo caô de que o diabo vai cirandar Pedro. Como é que vai cirandar Pedro, rapaz? Não sabe quem é Pedro? Não sabe quem é Pedro? Rapaz, Pedro é o cara mais crente que Jesus tem. Pedro é o cara que a palavra dele vale mais do que a assinatura. Pedro era, como muitos de nós somos hoje, confiados no nosso próprio caráter, confiados na nossa própria força, confiados naquilo que nós achamos que somos bons demais. Tem gente que acha tem gente que se faz de régua para medir o mundo. Ouça o que eu vou dizer, Deus não te fez de régua para tu medir ninguém. Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu sou assim, assim, assim. Fulano, quem te fez de régua? Você não é régua para medir ninguém. Pedro era o que muitos de nós estamos sendo hoje. Confiados no nosso caráter. Confiados no que eu sou, na minha personalidade. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou honesto, eu sou digno, eu sou direito, eu sou isso, eu sou aquilo. E Pedro, pô, meu irmão, Pedro não tinha dessa. A palavra de Pedro era firmeza, a palavra de Pedro era forte, Pedro era convicto, Pedro era macho, Pedro era homem. Pô, e Jesus vem falar esse papo. Diz que, pô, o diabo quer te cirandar. Que mano é cirandar? Cirandar Pedro. Pô, se for cirandar Judas, não vai passar. Porque você é safado, Jesus. Judas rouba a gente, eu sei que ele rouba. Se passar João da peneira, não sei se João está pronto. Porque João é negócio de amor, João é muito amoroso, muito molenga. João é igual o apóstolo José, é muito bobo, muito molenga. Está arriscado não passar na peneira, Jesus. Agora Pedro, pô. E aí Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, eu roguei por ti, cara. Eu pedi a Deus para tua fé não desfalecer. E para quando você se converter, tu ir falar aos teus irmãos. Mas peraí, como assim? Me explica como assim? O cara largou tudo, o cara largou empresa, família, tudo. O cara está andando atrás de Jesus 3 anos, orando, expulsando o demônio, curando enfermo, vendo milagre de mãe de tal. E o cara não é convertido. Jesus acabou de dizer na cara de Pedro que Pedro não é convertido. E Jesus era o único que poderia dizer isso. Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhecia o coração que Pedro não conhecia.
Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, para de confiar nesse teu coração. Você está se achando às vezes acima de... Essa área aí eu estou tranquilo. Você está tranquilo em que área? Em que área que você está seguro? Qual o pecado que você nunca vai cometer? Qual o erro que você nunca vai cair? Me diz. Porque eu vou te contar uma história rapidinho que está na tua Bíblia e está na minha. Davi é o único homem em toda a Bíblia que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Nem eu nem você nunca tivemos esse status. Davi tinha. Davi era um homem que morria pelo exército dele. Talvez Davi não morresse pelo um filho. Talvez ele não morresse pela uma esposa. Mas pelo exército ele morria. Davi traía alguém. Olha a tua Bíblia. Lê a história de Davi, que começa lá em 1 Samuel 16, 17 e vai até lá no final de Crônicas. Lê a história de Davi, vê. Se você vê em algum momento, o caráter de Davi mudando, um Davi traidor, um Davi enganador. Cara, Saul odiava. Saul tentou matar Davi 2 vezes. Saul tentou acabar com a vida dele. E ele era fiel a esse Saul. Davi trair alguém, enganar alguém, nunca, nunca, jamais. Talvez ele pensou isso. Até que um dia ele ficou fora do centro da vontade de Deus. Porque o texto diz, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Se afastou do direcionamento de Deus. Talvez estava cansado, precisando tirar umas férias, descansou um pouco. Era para ele estar na guerra. Ficou em casa. Relaxou. Será que se algum dia Deus enviasse um anjo ou alguém dissesse assim, você, Josefina, a irmã Josefina, ela é minha favorita, tomara que nunca apareça uma Josefina aqui, que senão essa mulher vai arrebentar com a minha vida. Você, Josefina, você é uma mulher segundo o meu coração. Será que se Deus falasse isso para você que está assistindo essa live hoje, o que você ia sentir? Caraca, segundo o coração de Deus, eita glória, eita manto, eu sou mesmo, eu sou de Deus. Davi era esse cara. Caráter ilibado. Mas Davi relaxou. Olhou Batseba tomando banho nua. Satanás o feriu. Ele teve um momento de paixão que emburrece, que cega, e disse, quem é aquela mulher? Disseram para ele, a mulher de Urias, teu soldado, e ele diz, traz para mim. Ele desonrou Urias, ele se deitou com a mulher de Urias, a mulher engravida, ele vai e mata um homem que morria pelo seu exército, um homem segundo o coração de Deus. Escreve uma carta e diz assim, uma carta para Joabe, o capitão, peço que coloque Urias na frente da batalha para que morra. Escreveu, selou com anel, entregou na mão de Urias e disse, Urias, entrega essa carta para Joabe. O próprio Urias transportou a sua sentença de morte em fidelidade ao rei. Você consegue imaginar Davi fazendo isso? Eu não. Mas fez. Na área que ele era mais forte, ele caiu. Sabe por quê? Porque confiou nele. Ao invés de confiar nele, confiou no homem. Jesus fala, Pedro, tu ainda não é convertido, Pedro. Tu me segue.
Tu largou tudo. Tu já cura enfermos. Tu já expulsa demônios. Mas tu ainda não é convertido. A tua vida ainda não mudou, Pedro. Você mudou externamente, tua vida mudou toda. Mas aqui dentro, Pedro, você ainda é o mesmo. Existem pessoas que entraram para a religião. Pararam de beber, de fumar, de se drogar. Pararam de se prostituir, pararam de zoar, pararam de ir para boates, para os bailes. Pararam, mudaram de vida, pararam de falar palavrão. Adquiriram uma vida praticamente corretíssima. Oram, buscam, leem Bíblia. E o inimigo começa a dizer para ela o seguinte: nossa, você é uma mulher muito de Deus, você é muito de Deus, você é muito de Deus, você é muito forte. E você começa a confiar no que você é. E não no que Deus é. Pedro, pô Jesus, Pedro, se tinha um cara de palavra, um cara macho, um cara que tu podia confiar a tua vida a ele, era Pedro. Porque tu presta atenção, quando Jesus vai ser preso, que Malco chega para prender Jesus, o exército chega, era a Polícia Federal, cara. Daquele lugar, naquela época, era a Polícia Federal. Era a guarda direta do rei. Pedro, para defender Jesus, saca a sua espada e ataca o soldado. Se fosse hoje, ele teria sacado de um revólver, dado um tiro em Malco. Mas como pode um discípulo de Jesus ainda ter uma espada? Prova de que ainda era o velho Pedro. Confiado nele, no que ele era, no que ele fazia, arriscando a vida dele por Jesus. Eu morro por Jesus. E morria mesmo. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Pedro morria por Jesus. E ele provou isso ao atacar Malco. Ele provou isso. Porque ali ele poderia ter sido morto pelos outros soldados. Mas ele mostrou que ele amava tanto a Jesus que ele estava disposto a morrer por Jesus. Show! Agora vem Jesus com esse papo de que Pedro, o diabo vai te ensinar, Pedro, porque ele disse que tu não é firme. E cara, isso abalou Pedro. Qual é, Jesus? Tu está desconfiando de mim? Qual é, Jesus? Tu está desconfiando do meu caráter? Você está achando que eu não sou homem para sustentar o que eu falo e o que eu faço? O senhor está achando que eu sou Judas, esse safado que tem aqui no nosso grupo? O senhor está achando que eu sou moleque? Que eu não sou homem, que eu não sou macho para sustentar o que eu tratei contigo? Olha só, não precisa rogar por mim não. Não precisa orar por mim não. Eu vou contigo até a morte. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando Pedro disse isso, eu vou contigo até a morte, Pedro estava blefando? Pedro estava emocionado? Com raiva, bravo e por isso falou isso? Ou Pedro estava realmente disposto a ir até a morte? Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Mas Jesus precisava ensinar a Pedro e ensinar para mim e para você 2000 anos depois que você nunca deve confiar em você mesmo. Que você nunca deve... Presta atenção que a palavra de Deus diz: bendito é o homem, bem-aventurado é o homem que não se estriba na força do seu braço. Sabe o que é isso? Feliz é a pessoa que não se considera o tal baseado no que ela é. Porque a palavra de Deus em Jeremias 17 diz que o coração do homem é enganoso e extremamente corrupto, e só Deus conhece o coração do homem.
E aí, por muitas vezes, nós ficamos igual Pedro. Eu posso falar mal do fulano ali que traiu a mulher dele, sabe por quê? Porque eu tenho 21 anos, eu vou fazer 21 anos. Eu nunca traí minha esposa, nunca traí, então vou falar porque é safado. É fácil, irmãos. O cara caiu numa área que eu não caio, glória a Deus por isso. Então eu vou meter o malho dele, vamos arrebentar com a vida dele. Não é assim? Graças a Deus tem 46 anos. Não devo nada a ninguém no seu amor. Nunca, graças a Deus, dei calote, nem prejuízo a ninguém. Então, o cara ali deu um tombo no outro, o cara ali deu um calote. Vamos falar mal dele mesmo, porque é safado. Isso é no cego, tem que ficar na cadeia, apanhar, porque é safado. Eu nunca caí nisso, irmãos. Então eu vou falar. E a misericórdia? E o amor? Está onde? Em supercrente. Ei, minha irmã, você que é super, que é mega, que é santona, que é cheia da glória de Deus, e que nessa área você nunca cai. Como é que fica essa situação aí? Jesus falou uma coisa para Pedro, que Pedro falou assim, nessa daí Jesus dançou. Aí eu já estou indo no Fantástico Mundo de Bob, porque quando eu ministro uma palavra, eu vou lá naquele dia, eu sento ali no meio deles, fico olhando eles conversando, e eu me meto, eu estou no filme, e eu fico imaginando o que está acontecendo. Jesus falou assim, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça, e eu pedi a Deus também, cara, que quando você se converter, você possa ir confirmar os teus irmãos. O que Pedro tinha que ter falado? Jesus, tem misericórdia de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor orou. Jesus, não deixa eu cair não, Jesus. Me segura aí, me ajuda aí. Jesus olhou para Pedro, falou isso e Pedro disse de volta para ele assim, olha aqui, Jesus. Eu vou contigo até a morte. Entendeu? Porque eu sou Pedro, cara. Eu sou fechamento, eu sou homem. Não sou moleque, não. Eu sou homem. E era mesmo, irmãos. E era mesmo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se sentiu digno de morrer igual Jesus. O cara era macho mesmo. Pedro apanhou por pregar o evangelho. E aí ele vira para Jesus e diz assim, não, Jesus, eu vou contigo até a morte, pode ficar tranquilo. Jesus falou assim, Pedro, antes do galo cantar hoje, tu vai me trair 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes. O que você acha que passou na cabeça de Pedro? Porque eu entro, irmãos, eu gosto de fundar na Bíblia, eu gosto de imaginar a Bíblia. O que você acha que passou na cabeça de Pedro? Eu imagino que Pedro falou assim, Jesus não me conhece mesmo. Jesus não sabe com quem ele está falando, não, cara. Eu acho que Jesus está pensando que eu sou esse cara que ele anda aí, esse serruela que tem aí. Eu acho que Jesus está pensando que está falando com Judas, esse safado. Só pode ser. Eu, Pedro, trair Jesus, negar Jesus? Pelo amor de Deus, cara. Sou Pedro, sou homem. Eu vou contar um testemunho que eu já contei. Mas esse testemunho eu vou contar muitas vezes, porque toda vez que couber uma palavra eu vou trazer esse testemunho. Se tem uma coisa que Deus sempre tratou muito no meu coração, foi perdão. Porque perdão é uma questão de inteligência. Eu jamais vou trocar uma Ferrari por um bode. E eu digo que você reter o perdão é você preferir ficar segurando o chifre de um bode do que andar de Ferrari e ganhar uma Ferrari zero. Eu prefiro ganhar a Ferrari do que segurar o chifre do bode. Então, eu sempre tive facilidade de perdoar. Pessoas me magoam, já me traíram, já me falaram mal, um monte de coisas. Eu sofro, eu choro, fico magoado, mas corro logo para liberar o perdão, porque eu não quero carregar lixo dentro de mim. Então, imagina uma área que eu sempre me achei forte. Perdão.
não tem problema com ninguém, irmãos. Tem gente que tem problema comigo, mas eu não tenho problema com ninguém. Diante de Deus, hoje você fala assim, pastor, você tem raiva de alguém? Você tem mágoa de alguém? Não tenho. Meu coração diante de Deus hoje, você pode ter certeza, mas se Jesus voltar hoje, por isso aí eu não vou ficar de jeito nenhum. Meu coração está zerado. E eu sempre fui assim. Desde jovem, eu sempre tive facilidade de perdoar, sempre entendi o princípio do perdão, sempre achei que eu sou necessitado e por isso eu tenho que liberar o perdão. Então, beleza. Isso nunca foi problema para minha vida. Mas há uns anos atrás, eu comecei a sentir que meu relacionamento com Deus não estava batendo o mesmo nível que batia antes. Eu comecei a me sentir cortado por Deus. Imagine que eu chegava aos 50. Eu comecei a chegar só até os 30. E eu orava. Fiz propósito. Busquei. Revisei minha vida, porque a palavra de Deus em Coríntios diz isso, examine o homem a si mesmo, né? Examinei minha vida, futuquei, olhei para lá, para cá, futuquei. Cara, será que eu estou pecando? Meu Deus, tem uma coisa esquisita. Eu perdi a comunhão com Deus, eu não estava tendo comunhão com Deus. E eu futuquei, olhei minha vida, olhei, revirei. Não pode, Deus. Cara, era uma coisa entre eu e Deus, não falei com ninguém, porque era entre eu e Deus. Eu sentia Deus me reprovando. E como isso, se eu não tenho nada de errado? Assim, óbvio, irmãos, não sou perfeito, a gente erra, mas assim, eu não estou na prática de nenhum pecado. Um dia, acaba um culto de domingo, um cultão. Guarda esse testemunho, irmãos. Cultão de domingo. Almas se converteram. Deus pode usar você e você não ir parar no céu, você sabe disso, né? Deus usava Pedro, Pedro já tinha convertido pessoas, Pedro já tinha expulsado demônios, Pedro já curava enfermos, Pedro já fazia milagres e Jesus disse para ele que ele nem era convertido. Cultão de domingo arrebentou, fui benção, pessoas se converteram, igreja lotada, glória a Deus. Vem o diácono Marcelo me cercando no final, acabou tudo, vem Marcelo me cercando. Aquela cara de cachorro, todo mundo, preciso falar contigo. E eu sei que ele estava muito constrangido e ele me chamou num gabinete. Pode falar mesmo, o que foi? Cara, eu tenho que te falar um negócio, eu não sei como que eu falo, apóstolo, eu não sei como falar isso contigo, eu não sei. E ele estava perdido, eu falei, cara, fala, o que você tem para falar? Pode falar. Nós somos amigos, somos irmãos. E ele disse assim, olha só, cara, tu tem que liberar perdão para fulano. Era um caso que já tinha acontecido há mais de ano, irmãos. Eu falava com a pessoa, eu cumprimentava a pessoa. Como assim liberar perdão? Falei, não, Marcelo, não é irmão não, cara. Me desculpe te falar, mas isso aí, cara, já está resolvido. Ele falou, não, tudo bem, pastor, eu não queria nem te falar. Mas eu senti de Deus te falar isso. Eu falei, cara, não, beleza. Te respeito pra caramba, mas... E aí ele falou uma coisa, sabe quando Deus te arrebenta? Sabe aquela história de Davi e Natã? Que Davi tinha feito toda aquela sujeirada, safadeza, adulterado, matado inocente, e ficou quietinho. E Natã chegou e contou a historinha para ele, disse assim, ó, teve um cara que é rico, milionário, e o empregado dele só tinha uma ovelha, e chegaram os amigos dele na casa dele, ele foi lá, matou a ovelha do empregado e fez o churrasco. Eu vim aqui para tu julgar. Davi virou e falou assim, mata esse cara. E Natã falou para esse cara, é você. Pronto, arrebentou para ele de Davi. Marcelo virou para mim e falou assim, o que o senhor sente quando pensa nele? Pensa nele. Rapaz, Deus é lindo, irmão, Deus é lindo. Naquela hora, quando eu pensei no cara, a cara envermelhou. Subiu um ódio, um ranço, uma mágoa, uma tristeza,
um sentimento tão horrível por aquela pessoa que eu não sabia que eu sentia isso. Porque a pessoa aconteceu um fato e a pessoa desapareceu, então não tinha contato. Acabou. E o Espírito Santo falou assim, você vai lá e vai pedir perdão a ele. Você vai lá e vai pedir perdão a ele. Eu retendo perdão? Não pode, gente. Era a área que eu era mais forte. Era a área que eu me considerava referência. E foi a área que eu estava caído. E sabe por que eu não descobri, irmãos? Sabe? Sabe por que eu fiquei meses sendo provado por Deus, castigado por Deus sem a presença real dele? Por causa do meu orgulho. Porque eu procurei todas as áreas onde eu acho que eu sou fraco, que eu poderia ter caído. O meu orgulho fez eu olhar só para aquilo que eu acho que eu poderia ter caído. Eu não olhei para a área onde eu sou forte. Eu fiz igualzinho Pedro. Eu negar Jesus? Nunca. Foi o que Pedro falou. Eu negar Jesus? Nunca isso vai acontecer. Oséias negar perdão? Oséias guardar mágoa, ódio? Claro que isso não vai acontecer. Eu vou procurar outras coisas. Eu vi se eu pequei em alguma outra coisa. O que eu pequei? Orgulho. E naquele mesmo dia, Pedro negou Jesus 3 vezes. A palavra dessa noite, eu quero que você preste bem atenção nela. Já está terminando, estamos encerrando. E eu quero só que você preste bem atenção numa coisa. Confie em Deus. Na misericórdia de Deus. Quando você vê alguém caído, tenha misericórdia dele. Sinta amor por ele. É por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você não é super. Você não é mega e você não é power. Um dia, uma pessoa me perguntou, por que a Bíblia fala do pecado de Davi? Se Davi foi um homem tão maravilhoso. E eu disse, para mostrar para nós que a perfeição é atributo de Deus. E que nenhum homem pode se gloriar nele mesmo. Aprenda a humildade de reconhecer que você só está de pé pela misericórdia de Deus. Eu tenho caráter, Você tem mais caráter do que Davi? Será? Eu sou uma pessoa digna, mais do que Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo por amor a Jesus. Você é mais do que esse cara? Será que você é tão assim mesmo? Confia no amor de Deus. Confia na graça de Deus. Nós estamos de pé pela misericórdia de Deus. Nós temos que resistir ao diabo todo dia, irmãos, para que ele possa fugir de nós. Ele monta ciladas todos os dias e eu vou terminar dizendo para você o seguinte. Satanás monta ciladas em cima daquilo que são as nossas carências. E muitas vezes ele prepara uma na área onde nós somos fortes. Sabe por quê? Porque na área que você é forte, você é relaxado. Você é relaxada. Porque na área que você é forte, você não depende de Deus, você confia no teu taco.
Porque na área que você é forte, na área que você domina, você não precisa do Espírito Santo, você se governa, você tem caráter, você tem isso, tem aquilo, você nem depende de Deus. Eu vejo pessoas orando, pedindo a Deus para defendê-las nas áreas que elas são fracas. Me ajuda a vencer essa tentação, me ajuda a vencer isso. Mas na área que ela é forte, ela não precisa de Deus. Sabe qual foi o problema de Pedro? Se Jesus fala para ele assim, Pedro, hoje vai vir uns caras aqui brigar contigo, cara. Vai vir uns caras aqui te atacar na espada aqui. E eu orei a Deus, rapaz, para Deus te defender, para Deus não deixar você matar os caras. Ele ia falar, assim, ora mesmo, porque tá maluco. Se chegar uns caras aqui meio bravo, o bicho vai pegar. Era Pedro. E isso daí, ele sabia que era a fragilidade dele. Então, se Jesus fala disso, ele ia aceitar ajuda. Mas quando Jesus colocou em xeque o caráter dele, aí ele ficou bravo. Para cima de mim, não. Eu sou homem, eu sou macho. E por causa de uma empregada, de uma empregadinha sem valor nenhum naquela época, Pedro estava negando Jesus. Meu irmão, minha irmã, que está assistindo a live dessa noite, vigia mais. E confie mais em Deus. Dependa mais da misericórdia de Deus. Confia mais no amor de Deus. E exerça misericórdia. Não olha de cima para baixo para a pessoa que caiu. Não olha para a pessoa que caiu de cima para baixo como se ela fosse uma reles, uma coisa ruim, e você é uma pessoa muito boa que está aqui para estender a mão. Não é verdade isso. Eu estou aqui hoje te ministrando. Eu estou aqui hoje de pé. Porque até aqui me sustentou o Senhor. Esses dias, eu estava ministrando a um jovem viciado. E ele disse assim, apóstolo, como eu queria ser como o Senhor. E eu disse, filho, talvez você seja melhor do que eu. E ele disse, não sou. Eu uso drogas. Eu estou entristecendo a minha família. Eu não presto, eu não valho nada. Eu disse, não, calma aí. Você me tem como referência? Ele disse, sim, o senhor é uma referência. Eu disse, presta atenção. Talvez, filho, se eu me afastasse de Jesus, eu fosse muito pior do que você. E eu nunca quero saber isso. Porque eu nunca quero me afastar. Eu dependo de Jesus dia e noite. Eu falei para ele, se você entregar a tua vida para Jesus, se Jesus reinar na tua vida, você pode ficar muito melhor do que eu. Às vezes, irmãos, nós vamos conversar com alguém que está caído numa área que nós somos muito fortes. E nós esbanjamos soberba. Nós esbanjamos arrogância. Você trai, eu nunca traí. Você faz isso, eu nunca fiz. Você é isso, eu nunca fui. Você é assim, eu nunca fui. Ô Pedro. É isso aí, Alex. Eu acho que hoje eu estou aqui como Natan, Alex. Hoje eu estou dando uma de profeta Natan. Ô Pedro. Para de confiar no teu taco, Pedro. E confia no taco de Jesus. Se não fosse as tuas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos, é o que diz a palavra de Deus. É por isso que Paulo estava numa guerra terrível dentro dele com ele mesmo, uma guerra tremenda contra o pecado, contra aquilo tudo, ele bravo.
o Espírito Santo chegou para ele e disse algo lindo, e disse assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que quer dizer isso? Quando vocês dizem a ele: Deus, eu não tenho força para ficar de pé, a minha força é tua. E ele diz: então deixa que eu vou te manter de pé, deixa que eu vou te manter, filho, aqui seguro, fica comigo, eu te aguento, eu vou segurar você. Para de confiar no teu taco. Mas eu tenho caráter. Amém. Mais do que Pedro? Duvido. Mais do que Davi? Duvido. Não tinha não, irmãos. Então para de ser arrogante. Não faça como o apóstolo Oséias fez. Não faça como eu fiz, não. Que fiquei em pecado. Eu fiquei em pecado. E sabe por que Deus não me revelava o pecado? Porque eu estava orgulhoso. Eu tive que viver um momento de humilhação diante de um diácono, de um obreiro, para eu tomar vergonha na cara e aprender que forte é só Deus, que poderoso é só Deus, e que correto é só Deus, e que santo é só Deus, justo é só Deus, ninguém é como Deus. Eu precisei passar por um momento de humilhação diante de Deus, depois diante da outra pessoa. Sabe para quê? Para aprender que até na área que eu sou o cara, eu preciso vigiar dia e noite, falar: Senhor, tem misericórdia. As áreas que você se considera inabalável, corre risco de ser nessa que você pode cair. Você não depende de Deus para te defender nas tuas áreas de fraqueza. Você depende de Deus em todas as áreas. Você não depende de Deus para te ajudar na área que você tem deficiência. Você depende de Deus para te manter de pé em todas as áreas. O Pedro, o Pedra, cuidado. O teu orgulho pode te matar. E enquanto ele não te matar, ele vai matar um monte de gente. O que Jesus falou para Pedro não tinha sentido algum. Eu negar Jesus? Eu, Pedro, o cara mais macho desses 12 que tem aqui, eu sou o mais macho. Eu vou negar Jesus? Tá maluco? Precisava nem eu ter orado por mim. Nem, se era por isso, o senhor não precisava nem ter orado, Jesus. Porque isso aí não é problema. Isso aí, pelo amor de Deus, eu sou macho mesmo. Eu sou um cara decidido. E era. Mas Jesus queria mostrar para Pedro o seguinte: Pedro, tu é um bom homem. Você é fiel. Você me ama, Pedro. Você é bom. Tem caráter. Mas você é orgulhoso. E o teu coração te engana. Ao invés de você depender de mim, confiar em mim, você está defendendo o teu coração e confiando no teu coração. Então, Pedro, eu vou deixar Satanás te expor à humilhação. Eu vou deixar Satanás te expor à vergonha. Para que tu saiba que o que eu estou falando é verdade. Imagina. Vamos encerrar, irmão. Essa palavra, eu pensei numa palavra de 15 minutos. Você imagina, porque eu gosto muito de imaginar a Bíblia. Você imagina agora. Pedro estava ali, perto. Os discípulos. Você imagina quando o galo cantou. Você imagina a humilhação que foi para Pedro.
Naquele momento, diante de todos, Pedro se tornou um homem sem palavra. Um homem que não foi capaz de honrar o Jesus que ia morrer por ele. Sabe aquele Pedro íntegro, inabalável, palavra mais forte do que uma pedra, abandonou o amigo no momento mais difícil. Sabe aquele Pedro que atacou a Polícia Federal para salvar Jesus? Agora covardemente mentiu e disse que não conhecia Jesus. E a Bíblia diz que o galo cantou. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E Pedro chorou amargamente. A dor da vergonha, a humilhação. O que eu fiz? Como eu fiz isso com Jesus? Como eu posso ter feito isso com meu mestre? Como eu posso ter me enganado tanto a meu respeito? Como eu posso ter cometido algo tão desonesto, tão imoral? Como eu fiz isso? Era uma humilhação extrema para Pedro. Mas ali começa a conversão de Pedro. Ali ele começa a descobrir que todo ser humano depende de Jesus para estar de pé. Todo ser humano depende de Jesus para vencer mais um dia na sua vida. Pare de olhar para quem caiu com desdém, com arrogância. Porque talvez essa pessoa está caída numa área onde você é muito forte. Vigia tuas áreas fortes também. Ô Pedro, cuidado com o teu orgulho. Ele pode te matar. E enquanto ele não te matar, ele vai matar outros. Amém? Que essa palavra esteja no teu coração nessa noite. Vamos orar? Vamos falar com Deus?